Perfeito. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo e vamos começar. Nossa aula Writing é uma aula que, como vocês, por experiência própria, sabem, normalmente é composta por duas produções analisadas, uma Task 2 e uma Task 1. Lembrando que o exame IELTS Writing, ele é sempre o último exame que você faz, seja academic, seja general training, seja ele feito no computador, seja ele feito à mão, você sempre tem o exame IELTS Writing sendo o último exame a ser feito. Agora, você idealmente começa no Task 2 e depois vai para o Task 1. Você então sempre tem duas produções escritas a fazer ao longo de 1 hora total de exame. E sempre sugerimos primeiro você começar pelo Task 2, que é a segunda e, em teoria, última produção que você faz, e depois ir para o Task 1. Por quê? O Task 2, ou seja, a segunda produção das duas do exame IELTS Writing que você faz, é a dissertação. A dissertação, pessoal, uma observação. Daniel, se você pudesse desligar a sua câmera. Opa. Ótimo, eu acabei na realidade o retirando de sala, não se preocupem, ele estará entrando novamente, eu lhe peço desculpas por este barulho. Mas mais uma vez, retornando ao que nós estávamos falando. Você na realidade tem o exame IELTS Writing composto e todo mundo, pessoal, que não esteja falando nada, eu lhe peço para, por favor, desligar o microfone, certificar que o microfone esteja devidamente desligado. E aí, se você tiver uma dúvida, sinta-se à vontade para ligar o microfone e explicitá-la, ou escrever no chatroom, mas enquanto você não estiver falando, eu lhe peço para que, por favor, desligue o microfone, tudo bem? Aí, caso você tenha alguma questão, basta ligar. Mas, perfeito. Voltando, então, ao que nós estamos falando, temos duas produções IELTS Writing para fazer, só que nós, idealmente, começamos com a segunda produção, e depois vamos para a primeira. Então, você tem um exame de 1 hora, que é o exame IELTS Writing, composto por duas produções escritas, uma no qual você vai ter 20 minutos para fazer, 150 palavras no mínimo, que é a Task 1, e a segunda, a que você tem no mínimo 250 palavras para fazer e terá 40 minutos para produzir, totalizando, portanto, 1 hora de exame no total. Agora, você começa pela sua segunda produção, o Task 2, pois ela é a dissertação e, por consequência, ela é a produção que mais vale pontos. E depois você vai para o Task 1, que é a produção que menos vale pontos, independente se você venha fazer o IELTS Academic ou General Training. Porque, caso você tenha que deixar para fazer uma última produção com menos tempo à sua disposição, os efeitos colaterais de fazer uma produção com mais correria no final, caso seja a primeira produção, Task 1, a última produção que você faz, os efeitos colaterais disso serão menores. Tudo bem? Pois bem, normalmente então, em produções de aulas IELTS estratégicas Writing nossas, normalmente vocês nos veem fazendo a análise de duas produções escritas. Mas hoje, em particular, eu gostaria de fazer um enfoque maior somente no Task 2, para termos duas questões acontecendo. A primeira é, primeiro, de fato, temos uma revisão aprofundada nessa produção, que é a que mais vale pontos no exame IELTS Writing. E segundo, para termos, na realidade, a possibilidade de fazermos algo que eu acho que é muito importante, que é o processo de simplificação proativa do vocabulário utilizado. Por quê? Muito frequentemente, as pessoas elas têm essa perspectiva de que elas precisam de vocabulário para o exame IELTS Writing e vocabulário para o IELTS como um todo. E isso é inquestionável. Você sim precisa de vocabulário. Agora, qual é o tipo de vocabulário que você tem que buscar? Não é? Qual é o nível de vocabulário? A primeira questão que nós temos que compreender é que todo mundo lida com uma coisa que nós chamamos de writer's block. Eu vou escrever aqui no chatroom, não no chatroom, mas na tela que eu estou compartilhando com vocês, writer's block. A primeira questão que eu gostaria de verificar com vocês é isso. O que é o writer's block? Writer's block é o que nós denominamos de o bloqueio do escritor. Isso é uma questão que aflige pessoas de todos os níveis, até mesmo escritores profissionais em todas as línguas. É aquela dinâmica que todo escritor já teve
e ainda tem frequentemente de estar na frente de um computador, ou estar na frente de uma máquina de escrever, ou até mesmo estar na frente de uma folha de papel e simplesmente nada sair. E isso não é por falta de vocabulário. Isso é writer's block. Algo inevitável, desde você sendo alguém que está simplesmente querendo fazer uma produção escrita para o IELTS, até se você for o Paulo Coelho. Até o Paulo Coelho sofre de writer's block. E muito frequentemente as pessoas têm writer's block e automaticamente assumem que é falta de vocabulário. Por exemplo, vem o writer's block e elas falam: nada está vindo na minha cabeça, é eu que não tenho vocabulário. E aí sempre joga a questão para o lado do vocabulário, que, como dito, é sempre muito importante, mas não pode ser o bode expiatório para todas as dificuldades. Então, o que eu gostaria de lidar aqui com vocês de uma forma prática é esta questão de vocabulário, até que nível, o que fazer. Pois bem, o vocabulário para o IELTS é um vocabulário que tecnicamente pode ser denominado de formal/neutro. Não é formal, portanto, sendo um texto que idealmente tem que ser acadêmico. Não, é neutro/formal. Se você quer um tipo de produção writing de uma forma geral que pontua bem em um contexto IELTS, em termos de nível de vocabulário, a minha sugestão é vocês irem para sites de notícias esportivas, para vocês, na realidade, verem isso. Pois o tipo de vocabulário que você vê num site de notícia esportiva em inglês, naturalmente, abrange duas coisas. O primeiro é um vocabulário abrangente, pois precisa de descrever com detalhes, por exemplo, a performance de um determinado esportista ao longo de um semestre, ou precisa de descrever com detalhes a performance de um time, mas igualmente tem que ser um vocabulário light, porque quem está lendo tem normalmente o objetivo de mais relaxar, não necessariamente estar tendo uma, como que eu posso dizer, uma análise muito acadêmica sobre ali, os dados daquele time ou pessoas. Portanto, eles precisam de ser abrangentes e, em conjunto, também serem suficientemente relaxados no vocabulário, caso contrário, o texto fica muito massivo, muito maçante para ser lido. Pois bem, este é o tipo de vocabulário, portanto, em termos de nível, que você pode tomar como referência a obter num IELTS, a utilizar em uma produção writing. Ou seja, um vocabulário que seja suficientemente abrangente, mas não necessariamente acadêmico, não é? E uma outra questão que eu gostaria de dizer é que, ao contrário do português, o inglês é uma língua simples por natureza. Portanto, é completamente possível você escrever de forma simples, mais avançada. Agora, é muito importante compreendermos que existe uma diferença entre simples e simplório. O que é simples é aquela coisa que é descomplicada. O que é simplório é pobre. E nós aqui não estamos falando de algo pobre, estamos falando de algo simples. Duas coisas diferentes. E é exatamente isso que nós, na realidade, vamos estar buscando aqui administrar. Ou seja, vamos fazer a nossa clássica análise IELTS Writing Task 2, mas após fazê-la, vamos passar por um outro processo de simplificação de vocabulário para termos uma produção que pontua alto, mas ao mesmo tempo não necessariamente tem um vocabulário, muitas vezes até mesmo acadêmico, que as pessoas pensam que tem que ter para pontuar alto. E o que eu posso dizer é que eu tenho feito o IELTS todos os anos. Eu não fiz o IELTS esse ano devido ao coronavírus. Eu tinha ele marcado para março, mas ele foi cancelado. Agora, eu tenho feito o IELTS ao longo desses últimos 6 anos, não somente eu, mas todos os estudantes que estiveram conosco há mais de meia década. E uma questão que nós, na realidade, percebemos é que, de fato, consistentemente nós vemos pessoas tendo ótimos resultados no exame IELTS Writing sem necessariamente ter produções acadêmicas, não é? Então, recapitulando, não confunda writer's block com falta de vocabulário. E mesmo quando precisamos de administrar vocabulário, por favor, não pense que a sua produção IELTS Writing tem que ser como o seu TCC da faculdade, pois não tem que ser. E vamos ver aqui na prática como isso acontece. Tudo bem? Então, temos aqui este tema, IELTS Writing Task 2. Antes de tudo, perfeito, não vejo aqui ninguém colocando uma dúvida ou questão sobre nada. Muito bem. Caso vocês tenham alguma dificuldade ao longo de qualquer momento que eu esteja explicando algo, por favor, liguem o microfone, escrevam no chat room, me deixem claro o que você tem como questão, tudo bem? Então, temos aqui um tema IELTS Writing Task 2 dissertativo.
Life has become much more stressful compared to our parents' generation. As a result, stress-related illnesses are increasing around the world. Why is stress such widespread in the modern world? And what do you think can be done to overcome the problems caused by stress? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge. Então aqui temos um tema clássico Task 2, ou seja, o dissertativo, é o que vai pegar a maior parte do seu exame IELTS Writing, 40 minutos, não é? Primeiro, sobre essa questão de contagem de palavras. A sua produção Task 2 ela tem que ter no mínimo 250 palavras, mas a sugestão é que você tenha 280 palavras nela, aproximadamente, não 250. Por quê? Se você tiver a prática de fazer produções de 250 cravadas, você tem a real probabilidade no dia do seu exame ter uma produção que tenha menos de 250, até porque você provavelmente não vai ter muito tempo para fazer uma contagem muito precisa da quantidade de palavras que você escreveu. E aí, às vezes, você fez 248 palavras, mas contou 252, e pensa que você está ok. Mas sabe, se você tiver uma produção menor do que o mínimo, você perde em muitos pontos, independente do quanto ou do quão bem você escreveu, tudo bem? Agora, o outro lado é você fazer uma produção excessivamente grande, ou seja, a produção tem que ter no mínimo 250 palavras, mas você escreveu uma produção de 350. Saiba, você terá partes da sua produção que nem ao menos vão ser lidas. Por quê? Estão excessivamente grandes e o examinador tem dezenas ou até mesmo centenas de outras produções de writing para corrigir. E, portanto, você pecou pelo excesso. Então, a sugestão é passar do mínimo, mas não muito, não é? E somente uma conclusão, isso é um problema, ou seja, ter produções, partes da produção nem ao menos lidas, porque você desperdiçou tempo, portanto, ao produzi-las, já que elas nem ao menos vão ser analisadas, não é? E o que você menos tem no exame IELTS Writing é tempo. Então, você tem 280 palavras sendo o ideal. Agora, 280 palavras, como que você obtém isso caso você esteja fazendo o exame à mão? Que é a forma como que eu pessoalmente prefiro fazê-lo. Caso você esteja fazendo o exame no computador, você vai ter um contador mostrando para você a quantidade de palavras que você escreveu. Agora, no formato à mão você não tem. E nós já discutimos em outras aulas estratégicas as vantagens de fazer o exame à mão, em especial no listening e no reading. E se você é alguém que tem melhor performance no listening, por exemplo, feito à mão, é interessante talvez você sacrificar um pouco o writing, que obviamente é mais fácil ser feito no computador, para ter melhor performance no listening. Mas isso é, antes de tudo, uma escolha pessoal sua que você faz considerando o que depois de efetivamente fazer simulados no computador e à mão, você percebe que é o que você tem melhor performance, tudo bem? Não o que eu digo. É muito importante compreendermos isso. Mas voltando aqui ao que estávamos falando, você então tem uma produção de 280 palavras. 280 palavras no contexto de escrita à mão equivale a aproximadamente 35 linhas. Você então, tendo uma letra no tamanho normal de uma pessoa que normalmente escreve à mão, você com 35 linhas tem ali acima de 250 palavras, mas não muito, que é o que nós queremos na prática para o exame IELTS Writing Task 2. Tudo bem? Então, perfeito. Temos aqui então uma produção, um Task 1. Quando nós temos um Task 2. Quando então nós temos um Task 2, a primeira questão que nós temos aqui que compreender é este Task 2, este tema, está nos pedindo o quê? Bom, como vocês sabem, assistindo em outras aulas estratégicas, temas IELTS Writing Task 2 podem ser de dois tipos. Eles podem ser de um tipo que nós denominamos de o tipo que pede somente o seu lado da moeda e o tipo que pede os dois lados da mesma moeda. Temas que pedem somente o seu lado da moeda são temas que pedem somente a sua opinião sobre o assunto e ponto. Temas que pedem os dois lados da mesma moeda são temas que pedem a sua opinião em conjunto com a opinião alheia, ou seja, do grupo que não necessariamente corrobora com a sua opinião. E como que você define que um tema IELTS Writing Task 2, ou seja, dissertação, é um tema que pede somente a sua opinião, ou seja, o seu lado da moeda, ou a sua opinião e opinião alheia, ou seja, os dois lados da mesma moeda? Tomando como referência o requisitar, o requisito do tema. O requisito do tema é o pedido dele. É a pergunta, não é a pedida, não podemos dizer a pergunta, mas é a solicitação que o tema faz normalmente na sua parte central.
não é? Então, vejamos aqui. Life has become much more stressful compared to our parents' generation. As a result, stress-related illnesses are increasing around the world. Why is stress such widespread in the modern world, and what do you think can be done to overcome the problems caused by stress? Então aqui temos destacado aqui em vermelho a requisição do tema. Tendo em vista essa requisição, tendo em vista essa solicitação dele, inferimos se o tema pede somente o nosso lado da moeda ou os dois lados da mesma moeda. Tendo isso em vista, pessoal, sinta-se à vontade para ou escrever no chat room ou ligar o microfone. Qual é o tipo de tema que temos em mãos aqui? É um tema que pede somente o seu lado da moeda ou os dois lados da mesma moeda? Eu lhe peço para, por favor, especificar no chat room ou ligar o microfone, não tem problema nenhum. Vocês poderiam dizer? Basta ligar o microfone ou escrever no chat room se esse é um tema que pede o seu lado da moeda ou os dois lados da mesma moeda. O seu lado da mesma moeda. Exatamente. Não é? Você não tem apenas um lado, ou seja, apenas o seu lado. Exatamente. Você, então, infere que o tema está pedindo somente o seu lado. Perfeito. Se ele estivesse pedindo what are the advantages and disadvantages, what is good and what is bad, what is positive and what is negative, num contexto como este, aí sim você poderia falar, ok, este tema está pedindo os dois lados da mesma moeda. Mas quando temos um tema fazendo um requisito como este, ou seja, what do you think, não é? Isso aqui está sendo especificado no próprio tema. Não é? What do you think can be done to overcome the problems caused by stress? Então, é you, não é? Agora, é importante destacarmos que mesmo se tivéssemos aqui um tema que pedisse os dois lados da mesma moeda, a sua opinião tinha que ser o elemento central da sua dissertação. Por quê? Uma dissertação nada mais é do que algo totalmente parcial, ou seja, você sempre tem que explicitar a sua opinião, independente de qual seja o tema. Caso contrário, você não tem uma dissertação, você tem uma análise. E uma análise é um outro tipo de texto, não é dissertação. Então, inferimos aqui que o tema pede somente o nosso lado da moeda. Então, vamos prosseguir. Em um tema que pede somente o nosso lado da moeda, qual é a primeira coisa que fazemos? Vocês podem, por favor, me relembrar, escrevendo no chat room ou ligando o microfone. Lembrando, nós sempre sugerimos você fazer produções IELTS Writing Task 2 seguindo uma estrutura de 4 parágrafos. Tudo bem? Uma sequência de 4 parágrafos. E, portanto, eu vou estar organizando este texto também tendo isso em mente. Então, tendo em vista a primeira parte da dissertação, ou o primeiro parágrafo, qual é o que, ou melhor, o que fazemos no primeiro parágrafo? Então, vejamos aqui, paráfrase do tema e opinião direta? Exatamente, Tainá. Ou seja, não, o OJE é o que você na realidade faz no próximo parágrafo. O que você faz aqui no primeiro não seria o OJE. O que você faz no primeiro parágrafo é o que a Tainá especificou, ou seja, a paráfrase do tema seguida da opinião direta sobre ele. Então, só uma observação, caso vocês estejam vendo a tela, ou melhor, estejam vendo a tela que eu estou compartilhando com vocês, talvez pequena demais no que eu estou compartilhando, clique, por favor, 2 vezes no quadrado que eu estou compartilhando com vocês a tela com ele, você vai ver que vai expandir. E, igualmente, fechando o chat room, com você clicando no xizinho, você vai ter a tela ainda se expandindo mais. Aí, quando você quiser especificar algo no chat room ou ver algo, você clica no chat room, mas depois fecha para novamente expandir, tudo bem? Assim, talvez fica mais confortável para você compreender. Então, de fato, você faz uma paráfrase do tema, seguida da sua opinião pessoal direta. Ou seja, é uma paráfrase no sentido de que, bom, deixa eu voltar aqui. Paráfrase do tema, seguida de uma opinião pessoal direta. Então, vamos lá. É uma paráfrase. Por quê? Você, antes de tudo, não pode partir pelo pressuposto que o leitor sabe sobre o que seu texto é sobre, até mesmo antes de lê-lo. Então, você precisa de especificar logo no começo da sua dissertação sobre qual é o assunto dela. O assunto dela é definido pelo tema.
Então, nada mais prático de simplesmente escrever o tema novamente no primeiro parágrafo para contextualizar o leitor sobre o que seu tema é sobre o que o seu texto é sobre. Agora, você não pode simplesmente escrever as exatas mesmas palavras que você tem no tema no primeiro parágrafo. Isto é plágio, é uma forma barata de ganhar palavras. Portanto, você reescreve com suas próprias palavras de uma maneira mais simplificada o tema, para que assim o leitor saiba sobre o que a sua produção é sobre. Então você faz a paráfrase do tema, não é? O reescrever do tema com suas próprias palavras e também com uma comunicação mais simplificada. E depois depois de fazer essa paráfrase, dá a sua opinião pessoal. Ou seja, você precisa de logo no começo da sua produção especificar qual é a sua opinião sobre o tema, que você também especificou logo no começo da sua produção, que a sua produção é sobre. Agora, a sua opinião pessoal, ela precisa de ser direta aqui. Ou seja, ela não tem justificativas, ela não tem exemplificações, ela não tem porquês. Ela somente é um posicionamento sobre o assunto explicitado no primeiro parágrafo. Por que você não justifica nada logo no começo? Porque você quer deixar espaço no corpo do seu texto para fazer isso. Então, você não gasta todas as balas do seu revólver logo no primeiro parágrafo. Você gasta uma, mantém o resto para estar fazendo uma produção em termos de corpo de texto que não seja simplesmente chover no molhado. Tudo bem? Então, você dá uma opinião pessoal direta no começo, já especificando no seu posicionamento. E todo o restante da sua produção, pelo menos no que diz respeito à sua opinião sobre o tema, precisa de ser de acordo com esta opinião pessoal direta dada logo no primeiro parágrafo. Podemos dizer que a opinião pessoal direta dada no primeiro parágrafo é a espinha dorsal da sua produção. Pois se você tiver uma produção que não necessariamente conclui de forma totalmente de acordo com o que foi explicitado, como sendo a sua opinião no primeiro parágrafo, você vai ter uma produção que não se encaixa direito. Tudo bem? Então, vamos aqui ver o primeiro parágrafo dessa produção que nós pegamos sobre este assunto para fazermos uma correção gramatical, semântica, igualmente uma correção estrutural, caso seja necessário, e depois de até mesmo fazermos toda uma produção writing neste texto, temos uma simplificação dele. Então, vamos lá. Stress kills us from inside, and it can lead to personal, social, physical, and psychological issues that drives us. Temos um problema. Veja aqui, a pessoa listou personal, social, physical, and psychological issues. Issues está no plural, correto? Temos o S aqui. Então, ela conjugou o verbo na terceira pessoa do singular, colocando S ao final. Singular. Isso está errado. Você não coloca SOS ao final de um verbo quando você está falando no plural, como é no caso do issues aqui, ou seja, problemas. Então, você coloca drive, sem SOS ao final. Então, stress kills us from inside and it can lead to personal, social, physical, and psychological issues that drive us to the verge of dilapidation. Stress and anxiety are far more severe and widespread among the modern generation than their forefathers. The reasons for this crisis can be attributed to the poor working conditions in the worldwide financial crisis. Several initiatives could be taken to address this problem. Então, vejamos aqui. Temos aqui o que? A paráfrase do tema. Então, aqui temos o reescrever do tema com as próprias palavras do autor e, portanto, o escritor aqui fez a coisa da forma apropriada. E aqui também temos o posicionamento pessoal direto, a opinião pessoal direta sobre o assunto já inicial, sendo dada. The reasons for this crisis can be attributed to the poor working conditions in the worldwide financial crisis. Several initiatives could be taken to address this problem. Então, vejamos. As razões para essa crise podem ser atribuídas a pobres condições de trabalho, ou seja, condições de trabalho não, de fato, sólidas, e, igualmente, a crise financeira mundial.
Muitas iniciativas podem ser tomadas para adereçar, ou seja, resolver este problema. Pois bem, aqui definitivamente temos o posicionamento pessoal direto. Ou seja, a opinião pessoal direta do autor sendo dado do porquê que, na perspectiva dele, a nova geração, ou seja, nós, hoje, somos mais estressados do que antes. Veja que não existe necessariamente justificativas. Tem um posicionamento. Ele talvez disse aqui, conectou, falando que isso acontece, esse estresse maior, devido a condições pobres de trabalho e a crise. Mas ele não justifica o porquê que ele acha o porquê que ele acha que esta relação entre estresse e essas condições pobres de trabalho e crise financeira de fato estão relacionados. E por consequência, isso vai ser algo deixado para o corpo do texto. Mas podemos dizer que esse primeiro parágrafo, fora este pequeno errinho aqui de conjugação verbal, está perfeito no ponto de vista estrutural e no ponto de vista semântico. Agora, eu somente gostaria de depois fazer um reescrever deste parágrafo e de todos os outros, buscando aquela simplificação de vocabulário, conosco sendo de fato capazes de pontuarmos alto no exame sem necessariamente precisarmos de vocabulário acadêmico, não é? E esse estudante aqui eu acho que ele foi demais para aquele vocabulário extremamente formal e complexo. Não que isso automaticamente lhe faça perder pontos, não é isso. Se você realmente domina isso, por favor, use. Mas, por favor, não fique neurótico e pensando que você realmente é incapaz de obter o resultado que você precisa, se você não tem necessariamente um vocabulário como este. Tudo bem? E nós vamos mostrar como. Então, temos aqui a paráfrase do tema, mas a opinião pessoal direta dadas. Tendo em vista essa estruturação do primeiro parágrafo, alguma dúvida, alguma questão? Sinta-se à vontade para escrever no chat room ou explicitar via microfone. No problem. Alguma dúvida, pessoal? Tudo ok? Não? Perfeito. Bom, então, não? Ok. E, por favor, também sinta-se à vontade para ligar o microfone, não tem problema. Então, ok. Então, temos o primeiro parágrafo devidamente analisado, com essa pequena correção feita, e a estrutura devidamente verificada. E o estudante aqui, ele de fato fez um parágrafo sólido, de acordo com a estratégia que sugerimos. Paráfrase do tema, indo do stress até o forefathers, e a opinião pessoal direta indo do the reasons até this problem, ok? Então agora vamos ao segundo parágrafo. Uma segunda parte de uma produção que envolve somente o seu lado da moeda é formulada seguindo o quê? Vocês poderiam, por favor, escrever no chat room ou ligar o microfone e explicitar o que eu tenho que fazer no segundo parágrafo de uma produção que peça somente a nossa opinião? Agora sim temos o OJE, não é? Agora, o OJE, ele não é algo que se resume somente às nossas próprias opiniões, isso é muito importante. Ele se aplica, seja para opiniões, ou seja, argumentos dados em primeira pessoa, ou seja, os nossos próprios, ou argumentos dados em terceira pessoa, ou seja, até mesmo dos nossos antagonistas, pessoas que não necessariamente concordam conosco. Agora, aqui eu tenho uma explicação que ainda é mais descritiva, não é? Argumento primeiro mais OJE. Exatamente, Cláudio. O que você tem aqui? Você tem o primeiro argumento sendo dado, e ele é estruturado de que forma? OJE. E eu vou explicar o que é esse OJE novamente. Então, você aqui, nessa última parte do primeiro parágrafo, deu sua opinião pessoal. Mas já que ela é direta, ou seja, não tem uma real justificativa, não tem ilustrações, não tem exemplos que de fato solidificam esta opinião, você não tem um argumento, você somente tem uma opinião. E opinião e argumento são duas coisas diferentes. Agora, isso daqui é uma dissertação. Você precisa de argumentar. E você tem várias fórmulas argumentativas que podem seguir por você. Aliás, que podem ser seguidas por você. A forma que eu sugiro, nós sempre sugerimos, é a que é denominada de OJE. Ou seja, opinião, justificativa e exemplificação. Ou seja, a partir do momento em que você, independente se a coisa é simples ou difícil,
se a opinião, por exemplo, ou o assunto discutido é trivial ou complexo. Se você necessariamente internaliza essa estrutura em mente, que você opina, justifica e exemplifica, você sempre vai ter um argumento em mente. E este argumento pode ser utilizado no IELTS Speaking, no exame Speaking, pode ser utilizado no IELTS Writing, não há problema algum. Inclusive, argumento é argumento, independente de se está sendo falado oralmente ou por escrita. Nós aqui, então, aplicamos o OJE para estruturar o segundo parágrafo, quando temos um tema que pede somente a nossa opinião, dando o nosso primeiro argumento. Então, vamos julgar este segundo parágrafo tendo isso em mente. Infelizmente, ele está meio quebrado aqui, então eu vou separá-lo numa página à parte e depois a gente organiza novamente. Então, primeiro argumento. One of the primary reasons for this widespread problem is the demanding and highly competitive work environment in the modern era, especially in private sectors. Constant work pressure, deadlines, targets, fear of losing a job, and higher ambitions in career lead to lengthier office hours and little time for family. It also disrupts relationship. Aqui a pessoa escreveu it also disrupts relationship, ou seja, isso também corrompe relacionamento. Mesmo no português, diríamos também que essas circunstâncias corrompem relacionamentos, ou seja, falando no plural para se referir a essa ideia de uma forma geral. Então, vamos colocar relationships, não é? It also disrupts relationships, social life and sleep pattern. Mais uma vez, e padrões de sono, não é? Sleep patterns. Sempre no plural quando você quer se referir a algo de uma forma genérica, não é? Ou seja, corrompe relacionamentos, vida social e padrões de sono. Ou seja, sempre quando você está se referindo a algo contável, de uma forma geral, você o expressa no plural. Um outro exemplo mais óbvio e que inclusive contrasta com o português é, se você chega aqui a falar que gosta de uma coisa de uma forma geral no português, por exemplo, você quer dizer, ou melhor, você quer falar, eu gosto de violão, o instrumento. Você não diria, por exemplo, I like acoustic guitar. Não, você diria no plural, I like acoustic guitars. Mesma coisa, eu gosto de carro. Você não diria I like car. E na mesma forma no computador. Você quer falar, eu gosto de computador. Você não falaria I like computer. No português mantemos no singular, mas no inglês, de forma geral, quando queremos referir a algo de forma geral, expressamos o plural. Por exemplo, I like cars, I like computers. Não é? Então aqui, relationship é algo contável, pode ser expressado no plural e estamos falando de forma genérica, portanto falamos no plural, relationships. Igualmente, patterns, S ao final, porque a palavra pattern, ou seja, padrão, é contável, sendo expressado no plural, fica genérica e é isso que nós queremos. Então, relationships, social life and sleep patterns, and gross and healthy diet habits. Acho que é o próprio Google que está sugerindo. Aqui, ó, habits. O próprio Google está sugerindo para ter essa modificação. Habits, ou seja, hábitos, e faz aparecer hábitos de dieta não saudável, né? Hábitos de alimentação não saudável. Lembrando, se queremos falar essa ideia de alimentação em inglês, não falamos uma palavra como, por exemplo, alimentation. Até porque a palavra alimentation não existe. A palavra que você utiliza para se referir a alimentação de uma forma geral em inglês é diet. E ela pode ser utilizada desde uma conotação positiva até uma conotação negativa. Por exemplo, se você fala, eu tenho hábitos de comer ruins, por exemplo. A minha dieta não é boa. No português nós temos isso também acontecendo, mas com menos frequência. Você diria em inglês, my diet it's not good, or I don't have a good diet. Não é? Ou seja, a palavra diet é utilizada para se referir à sua dieta de alimentação, seja ela boa ou ruim. Tudo bem? Então,
and grows and healthy diet habits and a sedentary lifestyle. Ou seja, essa situação toda descrita faz crescer hábitos de alimentação não saudáveis e uma vida sedentária. Não é? Faz crescer uma vida sedentária que podemos ter em nossa realidade. Então, it also disrupts relationships, social life. Aqui podemos falar no plural também, porque a palavra life é contável. Se estamos falando de vidas sociais, no plural, estamos falando de forma geral e é isso que nós queremos. Social lives and sleep patterns, and grows unhealthy diet habits and a sedentary lifestyle. Aqui, para expressar isso de forma genérica, eu coloquei o a, porque lifestyle é algo não contável. Você não fala lifestyles, você fala lifestyle. E se você quer manter a sua referência a estilo de vida de uma forma geral, você, quando está se referindo a algo não contável, ou portanto, algo que não é expressado ou não pode ser expressado no plural, o que te sobra é a utilização de artigos indefinidos, como o a ou o an. Então, aqui temos o a. Diet habits and a sedentary lifestyle. The final result is a more stressful life and deteriorating health condition. Condições de saúde deterioradas. Conditions. Mais uma vez aqui, o que o estudante mais errou neste parágrafo, pelo menos no ponto de vista inicial, é essa utilização de palavras e referir a essas coisas de uma forma geral. Sempre quando você está se referindo a algo de uma forma geral e essa coisa é contável, a expresse no plural. Então, lives, habits, patterns, relationships, conditions. Só quando você tem algo que não é contável como lifestyle, é que você, para se referir a isso de uma forma geral, utiliza o artigo indefinido, que faz a sentença ficar no singular. Tudo bem? Então, mais uma última vez, one of the primary reasons for this widespread problem is the demanding and highly competitive work environment in the modern era, especially in private sectors. Isso daqui é o quê? A opinião do OJE, é o O. Constant work pressure, deadlines, targets, fear of losing a job, and higher ambitions in career lead to lengthier office hours and little time for family. It also disrupts relationships, social lives, and sleep patterns, and grows unhealthy diet habits and a sedentary lifestyle. The final result is a more stressful life and deteriorating health conditions. Bom, essa pessoa aqui deu justificativas, mas ela não deu exemplificações, ou seja, ilustrações que mostram isso. Ela poderia então muito bem escrever aqui. A good example I could as an example I can mention, muito informal, então, for instance. Essa expressão aqui é bem útil quando você está exemplificando. For instance, my brother has a very stressful routine, and because of that, my brother has a very stressful routine, and because of that, he is very overweight. Ou seja, por exemplo, né? For instance, por exemplo, o meu irmão tem uma rotina muito estressante e, por conta dela, ele está muito acima do peso. Pois bem, eu não tenho irmão. E isso é uma coisa muito importante destacarmos aqui. No exame IELTS Writing, no IELTS, Inclining no Speaking, você não tem compromisso nenhum com a verdade. E eu não estou falando aqui, então, portanto, que você pode viajar na batatinha. Não. Não na batatinha, viajar na maionese. Não. Mas, portanto, que você não especifique nomes de pessoas famosas ou fontes, mas simplesmente desses exemplos genéricos você pode inventar. E não há problema algum. Tudo bem? O examinador não está ali para verificar o quão verdadeiro você é nas suas respostas, mas sim o quão claramente você está sendo ao expressá-las. Então, se necessário for, e é por isso que em sala de aula você tem essa dinâmica também acontecendo,
sinta-se à vontade para simplificar através do inventar. Porque muitas vezes, já que às vezes a pessoa não tem uma experiência pessoal com circunstância, ela trava. Mesmo sendo um assunto que ela é totalmente capaz, em termos de vocabulário, falar sobre. Então, invente para fluir, tudo bem? Então, temos aqui agora o último elemento faltando do segundo parágrafo, que é a exemplificação, tudo bem? Agora vamos ao terceiro, que no caso também é o penúltimo parágrafo. Tendo em vista o terceiro parágrafo, o que nós fazemos no terceiro parágrafo quando temos um tema que pede somente a nossa opinião, pessoal? Vocês poderiam, por favor, escrever no chat room ou ligar o microfone e dizer? Sinta-se à vontade para fazer isso, sem problemas. Terceiro parágrafo, o que nós fazemos, por favor? Não se lembra? Segundo argumento. OJE again, ou seja, de fato, o OJE novamente. Perfeito. Então, temos aqui exatamente isso sendo feito. Somente um momento. Somente aqui voltando à tela que eu estou compartilhando. Exatamente isso, é o segundo argumento. Ou seja, quando você tem um tema que pede somente a sua opinião, nós sugerimos você ter dois argumentos para a opinião que você deu no primeiro parágrafo. E isso não é necessariamente chover no molhado. Eu tenho certeza que quando alguém te questiona sobre algo que você tem uma opinião sobre, é bem provável que você não se resume a somente um argumento, ou seja, um porquê que você acha o que você acha. Você vai oferecer vários motivos para tentar ser o mais convincente ou ao menos o mais completo possível na indicação do porquê que você acha o que você acha. Portanto, não há o menor problema de você buscar ter um segundo argumento numa dissertação que pede somente a sua opinião. Agora, como você a estrutura? Novamente, o OJE. Este é o norte argumentativo que você também utiliza no terceiro parágrafo para especificar o seu segundo argumento. Então, pelos mesmos parâmetros do parágrafo anterior, vamos julgar este próximo parágrafo. Another reason for this heinous problem is the global economic crisis and rampant inflation. As a result of our modern lifestyle and expectations, along with raging inflation, many people find it extremely difficult to meet their expenses and often get trapped in loans and debts. Bankruptcy is increasing and more people are trying to get a second job to support their lifestyle than ever before. And the result is more depression and distress, which even leads to suicides. Perfeito. I had a friend, for example, I have a friend who has tried to commit, to kill himself due to feeling overwhelmed by life. Ou seja, por exemplo, eu tenho um amigo que tentou se matar devido a estar se sentindo sobrecarregado pela vida, overwhelmed by life, não é? Mais uma vez, isso é uma invenção, eu felizmente não tenho isso na minha vida, mas estava faltando aqui novamente o E do OJ. Ele aqui, de forma explícita, fez o OJ, ou seja, a opinião e a justificativa, mas não tinha uma exemplificação clara. Então, temos aqui este parágrafo também devidamente verificado, não vi nenhuma espécie de real erro aqui, gramatical ou semântico sendo feito. Não é? Então, agora que ele especificou, aqui no terceiro parágrafo, o porquê que ele, no final das contas, acha que essa circunstância acontece, ele vem com a solução. Eu acho que, na realidade, essa solução pode sim ser mantida como um parágrafo à parte, porque essa estrutura que eu estou sugerindo a vocês não é uma lei, vocês podem seguir essa estrutura ao pé da letra, podem seguir essa estrutura misturada com outras, ou pode ignorar por completo. Mas o mais importante é você ter um norte, e este é um norte ao menos testado.
Tudo bem? Agora, no que diz respeito à solução, que é inclusive uma coisa importante que o próprio tema pede, o que eu vou tentar fazer é primeiro avaliá-la, fazer uma análise dela, e depois, se possível, quebrá-la para implementá-la nos outros 2 parágrafos que já existem, para não tentarmos fugir da estrutura que normalmente seguimos. Não sendo possível, nós chegando à conclusão que de fato é melhor manter este parágrafo à parte, não tem problema. Porque, mais uma vez, o que estamos aqui lidando é com princípios e nortes, não necessariamente leis. Não é só porque às vezes você tem um parágrafo a mais no seu texto, portanto que não seja excessivamente grande, é que você automaticamente vai perder pontos. Tudo bem? Portanto que esse parágrafo esteja gramaticalmente e semanticamente correto. E claro, de acordo com a ideia repassada no texto como um todo. Então, vamos aqui ver este parágrafo onde ele oferece a solução para os problemas que ele especificou. As a solution to the social catastrophe, governments should make further efforts to improve laws to restrict the working hours and push employers to improve the working environment for their employees. Não é? In addition, financial aids to needy people and mentorship and therapy programs for already sufferers are needed. Finally, and most importantly, we as individuals have to be more prudent in our lifestyle choice. Expenses, a gente pode aqui manter escolhas de estilo de vida, né? Choices, expenses, savings and retirement plans. Mais uma vez, ele está aqui cometendo mais um erro, deixando as coisas no singular, sendo que ele está se referindo a elas de uma forma geral e, portanto, tem que ser no plural, se temos aqui algo que pode ser expressado no plural. And spend quality time with our family to eliminate stress and tension. Bom, este parágrafo aqui, eu acho que, de fato, vale a pena ser deixado à parte. Porque aqui ele tentou concentrar todas as soluções para os problemas apresentados nos argumentos que seguem a nossa estrutura, sem necessariamente tentar misturar com já soluções desde o princípio. E eu acho isso válido. De fato, o texto acaba ficando mais organizado, não é? Então, o que eu irei fazer é, pelo menos a priori, manter este parágrafo aqui e seguir o nosso planejamento. Então, veja que as coisas são fluidas. Portanto, que elas façam sentido, elas são fluidas. A estrutura que nós sugerimos é somente um norte, não é uma lei. Portanto, que você tenha ela te indicando para o caminho certo, ela cumpriu o papel dela, que é te permitir ter uma produção que é bem conectada do início ao fim. Agora, se tiver alguma modificação no meio do processo, isso não significa que você vai receber menos pontos, tudo bem? Então, agora temos a conclusão. Não vamos chamar isso de 4º parágrafo, porque o nosso texto aqui em particular não tem mais 4 parágrafos, você tem 5, mas vamos chamar isso de 4ª parte. Na 4ª parte, ou última, temos a conclusão. Agora, o que é composta essa conclusão de acordo com o que nós sugerimos? Vocês poderiam, por favor, escrever no chat room ou ligar o microfone e especificar. Sinta-se à vontade, tudo bem? O que nós fazemos na conclusão? Como que nós concluímos um texto? Um posicionamento final, correto, Tainá? Mas antes desse posicionamento final, temos algo que é a recapitulação. Exatamente, Cíntia. Ou seja, primeiro você precisa de relembrar o leitor da essência das ideias passadas por você no corpo do texto. E isto é um processo de recapitulação, ou seja, relembrar. Você recapitula, ou seja, você relembra. Agora, o recapitular aqui, ele precisa de ter um pequeno detalhe. Vocês se lembram qual é o pequeno detalhe desta recapitulação? Não é simplesmente, por exemplo, escrever as exatas mesmas palavras que se encontram no texto. Ela, na realidade, tem uma recapitulação parafraseada. Ou seja, você tem aqui uma recapitulação parafraseada. E, assim, você não tem repetição de vocabulário excessiva. Ou seja, você relembra o leitor da essência argumentativa passada no corpo do texto e depois você, na realidade, segue. E este seguir é o quê?
o posicionamento final direto. Não é? Então, voltando aqui, temos aqui vermelho, tudo aqui está em vermelho também, tudo bem. Então, vermelho. Conclusão. A recapitulação parafraseada mais o posicionamento final direto. Ou seja, já expliquei o que é recapitulação, ou seja, o relembrar da essência argumentativa apresentada por você no corpo do seu texto. Igualmente, temos aqui o parafrasear, ou seja, o reescrever com suas próprias palavras essa essência. Você não simplesmente vai copiar as exatas mesmas palavras usadas no parágrafo, no corpo do texto. Você vai ter que utilizar suas próprias palavras para falar sobre o mesmo assunto. Esta é a recapitulação parafraseada. Agora, depois disso, para concluir a conclusão, você tem que dar um posicionamento final. Ou seja, você precisa passar aquela ideia de que, ok, após o frigir dos ovos, é isto que eu acho. Agora, ele tem que ser direto. Ou seja, ele não pode ser algo que tenha uma justificativa. Então, você não dá este posicionamento final e depois tenta justificar o porquê. Pois isso é redundante. Os motivos que fazem você achar o que você está dizendo no seu posicionamento final são, em essência, ali já mostrados no corpo do seu texto. Portanto, você não precisa de se justificar mais do que você já se justificou. Tudo bem? Então, você faz um posicionamento final direto. E assim, tendo uma conclusão de impacto. Então, vamos aqui ver essa produção em particular. In conclusion, stress is a silent killer and impedes our performance, deteriorates our health, and destroys our relationship. It is expected that individuals and governments will work hard to make a stress-free modern world for all. Então, temos aqui a recapitulação parafraseada, não é? In conclusion, stress is a silent killer and impedes our performance, deteriorates our health, and destroys our relationships. Mais uma vez, algo contável sendo expressado no plural, portanto, já que estamos falando de algo em geral. Então, relationships. Então, temos aqui a recapitulação parafraseada. Veja que eu vi um comentário aqui falando é difícil não ser repetitivo. Bom, você não é repetitivo se você está utilizando palavras diferentes. E uma estrutura de uma dissertação, isso até mesmo em português, passa por você estar passando essa ideia de recapitulação ao final, não é? Então, voltando aqui, não é? In conclusion, stress is a silent killer and impedes our performance, deteriorates our health and destroys our relationships. Isso daqui é a recapitulação parafraseada. Agora aqui ao final, it is expected that individuals and governments will work hard to make a stress-free modern world for all. Temos aqui então o posicionamento final direto, não é? A stress-free modern world for all. It is expected that individuals and governments. É esperado que indivíduos e governos irão trabalhar duro para fazer um mundo moderno livre de estresse para todos. Não é? Algo meio tópico, não é? Mas enfim, é uma boa conclusão. Então, o que em essência esse estudante errou aqui? Fora, não no ponto de vista de errar, mas no ponto de vista de pecar em excesso, essa questão do vocabulário que vamos aqui administrar. Fora isso, o que ele mais errou aqui em ponto de vista gramatical foi essa dinâmica de expressar, ou melhor, esquecer de expressar no plural ideias quando ele está se expressando de uma forma genérica. Isso, de fato, é uma questão que faz real diferença. Bom, pessoal, tendo isso em vista, alguma dúvida ou questão no qual posso lhe ajudar? Seja escrevendo no chatroom ou explicitando no áudio para irmos para a parte final, porque já estamos terminando. Sinta-se à vontade para especificar qualquer dúvida, porque, em essência, temos aqui o nosso texto devidamente revisado. Tudo claro? Perfeito. A qualquer momento, sinta-se à vontade para me interromper escrevendo no chatroom. Então, temos aqui um texto. Agora, o meu objetivo é, agora que esse texto se encontra já padronizado para o IELTS, com pelo menos a estratégia que nós sugerimos,
você seguir. Vamos aqui tentar fazer algo que eu acho que é muito importante, que é este processo de simplificação. Para, no final das contas, sairmos com um texto que é simples, mas ao mesmo tempo avançado e que pontua alto. Tudo bem? Então vamos aqui começar com a paráfrase do tema, mas opinião pessoal direta. Stress kills us from inside and it can lead to personal, social, physical and psychological issues. Então, em vez de kills us from inside, podemos simplesmente dizer, por exemplo, stress creates many problems that lead to personal, social, physical and psychological issues. Para remover aqui a repetição de vocabulário, botamos um ponto aqui, porque repetimos o that aqui 2 vezes, então para evitarmos isso, fechamos aqui um período e criamos outro. These drive us, não é? These o quê? The social, psychological, and personal and physical issues. Tudo bem? These drive us to the verge of dilapidation. Stress and anxiety are far more severe and widespread among the modern generation than their forefathers. Então, stress and anxiety are much more common in the modern society than in the past. Então vamos ver aqui. These drive us to the verge of dilapidation. Eu acho que até mesmo essa coisa aqui está meio redundante. Podemos simplesmente removê-la. Creates many problems. Stress creates many problems that lead to personal, social, physical, and psychological issues. Stress and anxiety are much more common being... Eu acho que aqui... acho que até mesmo podemos fazer o seguinte. Stress creates many problems that lead to personal, social, physical, and psychological issues. Being much more common, sendo muito mais comum, much more common in the modern society than in the past. The reasons for this crisis can be attributed. Então, the reasons for this crisis are the poor working conditions in the worldwide financial crisis. Several initiatives could be taken to address this problem. Several solutions could be used to deal with these problems. Então, ao invés de utilizar o termo mais avançado address, usamos o termo mais básico lidar, ou seja, to deal with, não é? Então, vejamos aqui como que o nosso primeiro parágrafo ficou mais simples, mas não necessariamente menos avançado. Stress creates many problems that lead to personal, social, physical, and psychological issues, being much more common in the modern society than in the past. The reasons for this crisis are the poor working conditions in the worldwide financial crisis. Several solutions could be used to deal with this problem. Perfeito, não é? Agora, segundo parágrafo. Então, nada aqui de present perfect, não é? Estamos aqui utilizando tudo simple. Simple present, simple future, não é? Present continuous no máximo. Então, estruturas gramaticais simples, simples, simples. Então, agora vamos ao primeiro argumento. One of the primary reasons, one of the first, nada de primary, vamos manter simples, first. One of the first reasons,
ou até mesmo main, ou até mesmo principal, mantendo um inglês mais britânico. Então, main, principal, ou até mesmo first. One of the main, principal, first reasons for this widespread problem, problem, is the demanding and highly competitive work environment in the modern era. Então, is the, talvez, tóxico, não é? Is the toxic work environment, até mesmo negative, para manter mais simples. Is the negative work environment in the modern era. Is the negative modern work environment, especially in private sectors. Constant work pressure, deadlines, targets, fear of losing a job, and higher ambitions in career lead to lengthier office hours. Esse lengthier pode ser simplesmente substituído por more, mais, ou seja, no sentido de quantidade de horas trabalhadas. Lead to more office hours and little time for family. It also disrupts relationships. It also destroys. Vamos manter um termo mais próximo do português, destroys. It also destroys relationships, social lives, and sleep patterns. And vamos remover esse patterns e vamos substituir por quality of sleep, qualidade de sono. Ou seja, it also destroys relationships, social lives, and quality of sleep. And the quality of our sleep. Ou seja, e a qualidade do nosso sono. And grows unhealthy diet habits and a sedentary lifestyle. Então, it also destroys relationships, social lives, and the quality of our sleep. And grows unhealthy diet habits and a sedentary lifestyle. Okay. The final result is a more stressful life and deteriorating health conditions. Então, em vez de deteriorating, você pode colocar aqui em worse. Simples. Porque worse é pior, é a forma superlativa, ou melhor, comparativa do adjetivo bad. Worse. Então, the final result is a more stressful life and worse health conditions. For instance, my brother has a very stressful routine, and because of that, he is very overweight. Você pode até mesmo dizer simplesmente he is very fat. Bem simples, não é? Perfeito. Agora, indo aqui para o segundo argumento, terceiro parágrafo. Ué, o que aconteceu? Eu acho que eu acidentalmente saí do texto. Ok, parece que eu voltei. Another, ok. Segundo argumento, OJT. Então, another reason for this heinous problem is the global economic crisis and rampant inflation. Então, another reason for this serious. Então, em vez de escrever heinous, que tal serious, não é? Another reason for the serious problem is the global economic crisis and rampant inflation. And, em vez de rampant, você simplesmente pode falar high, inflação alta, né? Another reason for the serious problems, the global economic crisis and high inflation. As a result of our modern lifestyle and expectations, along with raging inflation, many people find it difficult to meet their expenses and often get trapped in loans and debts. Então, as a result of our modern lifestyle, em vez de as a result of, que tal simplesmente because of? Because of our modern lifestyle and expectations. Deixa eu colocar aqui vírgula. Along with raging inflation. Raging inflation já foi dito antes. Inflation de uma forma geral, então eu removi. Because of our modern lifestyle and expectations, many people find it extremely difficult to meet their expenses and often get trapped in loans
and loans and debts. Não, em vez de often, frequently, mais explícito. And frequently get trapped in loans and debts. Então, vamos simplesmente remover este get trapped, ou seja, ficam presos, e simplesmente falam frequently get loans and debts, ou seja, e frequentemente pegam empréstimos e dívidas. Bankruptcy, ou seja, falência, is increasing, and more people are trying to get a second job to support their lifestyle than ever before, and the result is more depression and distress. Em vez de distress, simplesmente stress. Então, it's more depression and stress, which even leads to suicides. For example, I have a friend who has tried to kill himself due to feeling overwhelmed by life. Perfeito. Então, agora, temos aqui aquela parte das soluções. As a solution to the social catastrophe, governments should make further efforts to improve laws to restrict the working hours and push employers to improve the working environment for their employees. As a solution, governments should make further efforts, should make more efforts to improve laws to restrict the working hours, to improve laws, efforts to restrict. Simplesmente podemos aqui remover este improve laws, porque tem o mesmo sentido de to restrict the working hours and push employers to improve the working environment for their employees. Removemos aqui o for their employees, pois isso é redundante. É óbvio que melhorando o ambiente de trabalho, quem é beneficiado, e isso é feito para os empregados. In addition, financial aids to needy people, em vez de aids, que tal simplesmente help? Financial help to people, em vez de needy people, to people in need, é melhor. In addition, financial help to people in need and mentorship and therapy programs for already sufferers are needed. Finally, most importantly, we as individuals have to be more prudent in our lifestyle choices, expenses, savings, and retirement plans, and spend quality time with our family to eliminate stress and tension. Então, ok? Finally, and most importantly, we as individuals have to be more prudent in our lifestyle choices. Have to be more, em vez de prudent, que tal careful? É uma expressão mais usual. In our lifestyle choices, expenses, savings, and retirement plans. And spend quality time with our family to eliminate stress and tension. Aqui nenhum vocabulário excessivamente complexo, portanto, ignoremos. Então agora vamos para o último parágrafo. In conclusion, stress is a silent killer and impedes our performance, deteriorates our health, and destroys our relationships. So in conclusion, stress is a silent killer and impedes our performance. Stress, que tal em vez de silent killer, simplesmente falarmos stress is dangerous. Perigoso. Stress is dangerous and interferes, podemos simplesmente, será que interfere seria uma boa palavra? Acho que dá na mesma, né? Exato. In conclusion, stress is dangerous and interferes in our performance, deteriorates our health, and destroys our relationships. It is expected that individuals and governments will work hard to make a stress-free modern world for all. Então, deteriorates our health, makes our health, affects our health, and destroys our relationships. It is expected that individuals, em vez de it is expected, que tal simplesmente falarmos individuals and governments need to work hard
to make a stress-free modern world for all. Em vez desse stress-free, que tal better? A better world for all. Mais genérico, mas faz o mesmo trabalho. Então agora, pessoal, removendo tudo isso e tendo a produção devidamente aqui analisada, eu gostaria de perguntar para vocês. Isso daqui, por acaso, parece um texto besta para vocês? Parece, por exemplo, um texto sem vocabulário, não é? Um texto não avançado, por mais que a estrutura mais complexa que eu talvez tenha utilizado aqui é o present continuous. Não temos passado, não temos presente, não temos futuro. Aliás, temos talvez futuro, mas nada além disso. Então, até vou remover essa solution, pois eu achei complexo demais. Esse as, nem todo mundo sabe como utilizar isso, portanto estou removendo. Eu estou aqui fazendo questão de nivelar o texto por baixo para termos um texto avançado, mesmo sendo simples. Então, vejamos aqui. Stress creates many problems that lead to personal, social, physical, and psychological issues, being much more common in the modern society than in the past. The reasons for this crisis are the poor working conditions and the worldwide financial crisis. Em vez de poor, vamos manter bad. Pois é, ainda mais óbvio. Several solutions. Veja, several está muito complexo. Many. Many solutions could be used to deal with this problem. One of the main principle or first. Vamos manter aqui o mais óbvio. First. Mais simples. One of the first reasons for this problem is the negative modern work environment, especially in the private sectors. Constant work pressure, deadlines, targets, fear of losing a job, and higher ambitions in career lead to more office hours and little time for family. It also destroys relationships, social lives, and the quality of our sleep, and grows unhealthy diet habit. Em vez de grow, está muito complexo, creates. Eu estou sendo mais explícito aqui. Eu estou utilizando o vocabulário mais simples que me vem na cabeça sempre quando eu vejo aqui algo que pode ser simplificado. And creates unhealthy diet habits and a sedentary lifestyle. The final result is a more stressful life and worse health conditions. For instance, my brother has a very stressful routine, and because of that, he's very fat. Another reason for this serious problem is the global economic crisis and high inflation. Because of our modern lifestyle and expectations, many people find it extremely difficult to meet their expenses and frequently get loans and debts. Bankruptcy is increasing and more people are trying to get a second job for support their lifestyle than ever before. And the result is more depression and stress, which even leads to suicides. For example, I have a friend who has tried to kill himself. Eu utilizei aqui o present perfect, está complexo demais. Não é who has tried. Que tal who tried? Aí, para mantermos o simple past sendo utilizado, pois é mais fácil, vamos explicitar quando ocorreu, porque a diferença entre o present perfect e o simple past, quando estamos se referindo ao passado, é isso. Utilizamos o present perfect quando estamos nos referindo a um passado indefinido, ou seja, ocorreu em um momento que não necessariamente queremos deixar claro quando ocorreu ou não sabemos quando ocorreu. Simplesmente estamos indicando o que ocorreu. Agora, se queremos manter a coisa simples utilizando o simple past, então é interessante explicitarmos quando ocorreu. Então, I have a friend who tried to kill himself last year because, esse due to está muito avançado, because of feeling overwhelmed by life. I have a friend who tried to kill himself last year because of feeling overwhelmed by life. Governments should make more efforts to restrict the working hours. Que tal governments should restrict? Esse make more efforts. Vamos direto ao ponto. Governments should restrict the working hours and push employers to improve the working environment. The work environment. In addition, financial help to people in need and mentorship and therapy programs for already sufferers are needed.
tal simplesmente falar aqui, mentorship and therapy programs are necessary. Mais simples. Finally, and most importantly, we as individuals have to be more careful in our lifestyle choices, expenses, savings, and retirement plans, and spend quality time with our family to eliminate stress and tension. In conclusion, stress is dangerous and interferes with our performance, affects our health, and destroys our relationships. Individuals and governments need to work hard to make a better world for all. Agora me digam, esta é uma produção que pode ser classificada como uma produção básica, besta, vocabulário simples? Sim. Mas é uma produção pobre? Não. Eu me comuniquei de uma forma bem avançada que pontuaria no máximo 7.0 no exame, não utilizando mais do que o simple present, simple past, present continuous. Pronto. Eu utilizei simple aqui. O mais complexo que eu utilizei foi o present continuous. Não é? Então, essa história de que vocabulário, por favor, sim, se importem com o vocabulário. Mas, novamente, o que eu disse no começo da aula, não confunda vocabulário com writer block, ou melhor, writer's block, que foi o que foi explicado no começo, o bloqueio do escritor. Até Paulo Coelho sofre disso, quiçá a gente, meros mortais, não é? Então, não confunda falta de vocabulário com writer's block. Todo mundo sofre com isso, é inevitável, seja quem você for. E também compreenda que inglês é uma língua simples. Enquanto o português tem 20 tempos verbais, inglês tem menos de 10, portanto, escrever de forma simples não equivale a escrever de forma pobre em inglês. E assim, no final das contas, você percebe como que você pode ser mais produtivo. Tudo bem? Então, vejamos aqui. Achei muito bom esses exemplos de vocabulários, mais simples, exato. Também adorei, tirou um peso grande. Obrigado. E estava tentando inserir vários tempos verbais durante o texto. Perfeito. Você tem todo o direito de inserir quantos tempos verbais você quiser. Mas, portanto, que sejam de fato necessários. Você não precisa de ficar enchendo a sua produção de tempos verbais só para encher. Só para pontuar mais. Isso é desnecessário mesmo. Então, agora vocês viram, ao vivo, uma produção que é inquestionavelmente avançada, utilizando-se de vocabulário simples. Ou seja, é como se fosse aquela produção de tipo jornal de notícia esportiva, como eu dei no exemplo, né? Vocabulário abrangente, mais simples, light, não acadêmico, e assim, efetivo. Tudo bem? Então, pessoal, nenhuma dúvida? Mesmo? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, escrever no chat room. No problems at all. Bom, eu sinto que, então, se vocês não têm dúvidas ou questões, nós estamos aqui completamente finalizados. Essa aula está sendo devidamente gravada e será disponibilizada a todos, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado, então. Eu também gostei muito de vocês aqui e eu acho que realmente nós tivemos uma aula bem produtiva. Tudo bem? Obrigado a vocês. Bye, bye. Tenham todos uma ótima noite. Bye, bye.